o estudo da carta de Paulo aos Tessalonicenses, tá? Então, depois de terminar 2 Pedro, né? Não havíamos ainda iniciado algo dessa forma e já estava desejando algo sequencial, né? Então, como é a primeira mensagem, nós vamos assistir um vídeo introdutório, tá? Apresentando um panorama da carta. Sempre faço isso. Eu penso que esses irmãos, né, desse projeto têm feito um trabalho brilhante e eu gosto de, né, ouvir a cada início de estudo de uma carta, de um livro, e nós vamos fazer isso nesse momento. Então tá tudo certo aí, Gabriel? Pode projetar para nós, na sequência a gente dá o andamento. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Esta é provavelmente a carta mais antiga que temos de Paulo e a história por trás dela é contada no livro de Atos. É onde Paulo e seu colega de trabalho Silas partem para a antiga cidade grega de Tessalônica. E depois de apenas um mês contando às pessoas as boas novas sobre Jesus, um grande número de judeus e gregos decidem seguir a Jesus e criam a primeira comunidade cristã nessa cidade. Mas havia problemas à vista. O anúncio que Paulo fez, que o Jesus ressuscitado é o verdadeiro Senhor do mundo, causou muitas suspeitas. Assim, os cristãos em Tessalônica acabaram sendo acusados de desafiar César, o imperador romano, quando disseram que havia um outro rei, Jesus. E isso levou a uma perseguição tão intensa que Paulo e Silas tiveram que fugir da cidade. Isso foi doloroso para eles, porque eles amavam muito as pessoas de lá. Assim, essa carta foi a tentativa de Paulo se reconectar com os cristãos em Tessalônica depois de ter recebido um relato de Timóteo de que eles estavam muito bem e que, apesar da perseguição intensa, eles estavam crescendo. E ele criou a carta com dois movimentos principais. Primeiro, é uma celebração da fidelidade dos cristãos a Jesus. E então ele os desafia a continuar crescendo como seguidores de Jesus. Esses dois movimentos são cercados por 3 orações. A carta começa com uma oração de agradecimento. Os dois movimentos são ligados por uma oração de transição e tudo é concluído com uma oração final. É uma estrutura muito bonita. Paulo começa agradecendo e celebrando a fé dos tessalonicenses, o seu amor pelos outros e a sua esperança em Jesus, apesar da perseguição. E ele continua. Ele reconta a história da conversão deles, como costumavam ser politeístas e viviam em uma cultura onde tudo era permeado por instituições e práticas que honravam os deuses gregos e romanos. Paulo fala sobre como eles se afastaram desses ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e que agora estão aguardando a vinda do Filho de Deus do céu. E, numa cidade como Tessalônica, a decisão de fidelidade ao Deus Criador de Israel e ao Rei Jesus tem um custo: isolamento dos seus vizinhos e hostilidade da sua família. Mas para os tessalonicenses, o irresistível amor de Jesus que morreu por eles e a esperança que eles têm no seu retorno faz tudo valer a pena. Paulo então reconta a história da sua missão em Tessalônica e das amizades queridas que ele formou com o povo. Ele usa metáforas muito íntimas. Eles o tratavam como seu filho e ele se sente como sendo seus pais. Ele diz que estávamos felizes em compartilhar não apenas as boas novas de Deus, mas também a nossa própria vida, pois aprendemos a amá-los. Paulo nos lembra aqui que a essência da liderança cristã não é poder e influência, mas sim relacionamentos saudáveis e serviço humilde e amoroso. Ele lembra que nunca lhes pediu dinheiro e que simplesmente veio para amá-los e servi-los em nome de Jesus. E assim, Paulo continua refletindo sobre a perseguição que eles têm em comum. Assim como Jesus foi rejeitado e morto pelo seu próprio povo, agora Paulo está sendo perseguido por compatriotas judeus e os tessalonicenses estão enfrentando a hostilidade dos seus vizinhos gregos. E de uma maneira estranha, Paulo sente consolo ao saber que juntos os seus sofrimentos são uma maneira de participar na história da vida e morte de Jesus. Paulo então fala sobre a angústia que sentiu quando ouviu falar das dificuldades que os tessalonicenses tiveram depois que ele e Silas fugiram. Por isso enviou Timóteo para apoiá-los e ver como eles estavam. E para sua alegria, Timóteo descobriu que eles estavam bem. Eram fiéis a Jesus, estavam cheios de amor por Deus e pelos seus vizinhos, e desejavam ver Paulo tanto quanto ele desejava vê-los. Então Paulo conclui com uma oração por perseverança. O que é legal é que ele apresenta aqui os tópicos que abordará na segunda metade da carta. Ele ora para que Deus aumente a sua capacidade de amar, que fortaleça o seu compromisso com a santidade, enquanto eles focam a sua esperança no retorno do Rei Jesus. Então ele abre o segundo movimento da carta, desafiando-os a uma vida que seja consistente com os ensinamentos de Jesus.
Isso significa, antes de tudo, um compromisso sério com a santidade e a pureza sexual. Em contraste com a cultura promíscua e sexualmente destrutiva ao seu redor, eles devem seguir o ensinamento de Jesus sobre experimentar a beleza e o poder do sexo dentro do refúgio de um relacionamento comprometido com a aliança do casamento. Deus leva a sério a promiscuidade sexual, diz Paulo, porque isso desonra e destrói as pessoas e a sua dignidade. Seguir Jesus também significa um compromisso de amar e servir os outros. Paulo instrui que os cristãos devem ser conhecidos na cidade como pessoas confiáveis e trabalhadoras, não apenas para ganhar dinheiro, mas para que possam ter recursos para se sustentar e compartilhar generosamente com as pessoas necessitadas. Depois disso, Paulo aborda várias questões que os tessalonicenses levantaram sobre a esperança futura do retorno de Jesus. E alguns cristãos na igreja tinham morrido recentemente, provavelmente como mártires, e os seus amigos e familiares se perguntavam sobre o destino deles quando Jesus voltar. Assim, Paulo deixa claro que, apesar da sua dor e perda, nem mesmo a morte pode separar os cristãos do amor de Jesus. Quando ele retornar como rei, chamará os vivos e os mortos para si mesmo. E Paulo usa uma imagem muito legal aqui. Ele usa uma linguagem que normalmente descreveria como uma cidade sujeita a César enviaria uma delegação para receber ou acolher sua chegada. Paulo então aplica essa imagem à chegada do rei Jesus. Ele também será saudado por uma delegação do seu povo que irá ao encontro do Senhor no ar, quando o receberem e o escoltarem de volta a este mundo, onde estabelecerá o seu reino de justiça e paz. Paulo então quer que os tessalonicenses vejam como essa esperança deve motivar a fidelidade de Jesus. E ele zomba da propaganda romana de que é César quem traz paz e segurança. Naturalmente, a paz de Roma veio através da violência, escravizando seus inimigos e por meio de ocupação militar. Paulo adverte que Jesus retornará como um rei um dia e enfrentará esse tipo de injustiça. Os seguidores de Jesus devem viver no presente como se esse dia futuro já estivesse aqui. Apesar da opressão que o mal humano traz, eles devem permanecer sóbrios e despertos naquilo que a luz do reino de Deus eleva tanto aqui na terra como no céu. Paulo encerra todas essas exortações como começou, com uma oração esperançosa de que Deus permearia as suas vidas com sua santidade, que ele os separaria para serem completamente devotados e inocentados até o retorno do Rei Jesus. 1 Tessalonicenses nos lembra que, desde o início, seguir a Jesus como rei produz um modo de vida verdadeiramente contracultural ou sagrado. E isso às vezes gera suspeitas e conflitos entre nossos vizinhos. Mas a resposta dos seguidores de Jesus a tal hostilidade deve ser sempre o amor encontrando oposição com a graça e generosidade. E esse modo de vida é motivado pela esperança do reino de Jesus vindouro, que já começou através da sua ressurreição dentre os mortos. Santidade, amor e esperança futura. É disso que se trata 1 Tessalonicenses. Ok, é disso que se trata 1 Tessalonicenses. Nós vamos, nesse momento, fazer a leitura dessa carta, tão pequena, mas tão significativa. Eu vou trocar o microfone, Gabriel, porque esse daqui já está demonstrando sinais de cansaço, tá bom? Será projetado aí também. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, a partir do versículo 1, faremos o que a igreja em Tessalônica fez, que é ler a carta toda, né? Então, nos diz o seguinte: nós, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos essa carta à igreja em Tessalônica, a vocês que estão em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, que Deus lhes dê graça e paz. Sempre damos graças a Deus por todos vocês e os mencionamos constantemente em nossas orações. Quando oramos por vocês diante de nosso Deus e Pai, relembramos seu trabalho fiel, seus atos em amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu, pois quando lhes apresentamos as boas novas, não o fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza
de que era verdade o que lhes dizíamos. E vocês sabem como nos comportamos entre vocês e em seu favor. Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com a alegria que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Com isso, tornaram-se exemplo para todos os irmãos na Grécia, tanto na Macedônia como na Acaia. Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo além da Macedônia e da Acaia, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Não precisamos sequer mencioná-la, pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem Ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está para vir. Vocês mesmos sabem, irmãos, que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Sabem como fomos maltratados e quanto sofremos em Filipos, antes de chegarmos aí. E, no entanto, com confiança em nosso Deus, anunciamos a vocês as boas novas de Deus, apesar de grande oposição. Portanto, como veem, não pregamos com a intenção de enganá-los, nem com motivos impuros, nem com artimanhas. Em vez disso, falamos como mensageiros aprovados por Deus, aos quais foram confiadas as boas novas. Nosso propósito não é agradar as pessoas, mas a Deus, que examina as intenções de nosso coração. Como bem sabem, nunca tentamos conquistá-los com bajulação, e Deus é nossa testemunha de que não agimos movidos pela ganância. Quanto ao reconhecimento humano, nunca buscamos de vocês, nem de nenhum outro. Ainda que, como apóstolo de Cristo, tivéssemos o direito de fazer certas exigências, agimos como criança entre vocês. Ou melhor, fomos como a mãe que alimenta os filhos e deles cuida. Nós os amamos tanto que compartilhamos com vocês não apenas as boas novas de Deus, mas também nossa própria vida. Não se lembram, irmãos, de como trabalhamos arduamente entre vocês? Noite e dia nos esforçamos para obter sustento, a fim de não sermos um peso para ninguém, enquanto lhes anunciamos as boas novas de Deus. Vocês mesmos são nossas testemunhas, e Deus também é, de que fomos dedicados, honestos e irrepreensíveis com todos vocês, os que creem. E sabem que tratamos a cada um como um pai trata seus filhos. Aconselhamos, incentivamos e insistimos para que vivam de modo que Deus considere digno, pois Ele os chamou para terem parte em seu reino e em sua glória. Portanto, nunca deixamos de agradecer a Deus, pois quando vocês receberam de nós a mensagem dele, não consideraram nossas palavras meras ideias humanas, mas as aceitaram como palavra de Deus, o que sem dúvida são. E essa mensagem continua a atuar em vocês, os que creem. E então, irmãos, vocês foram perseguidos por seus próprios compatriotas, tornando-se assim imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus na Judéia, que também sofre nas mãos do seu próprio povo, os judeus. Eles mataram o Senhor Jesus e os profetas, e agora também nos perseguem. Não agradam a Deus e trabalham contra toda a humanidade, procurando impedir-nos de anunciar a salvação aos gentios. Com isso, continuam a acumular pecados, mas a ira de Deus finalmente os alcançou.
Irmãos, depois de um breve tempo separados de vocês, embora nosso coração nunca os tenha deixado, esforçamo-nos por voltar a vê-los, pela grande saudade que sentimos. Queríamos muito visitá-los, e eu, Paulo, tentei não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Afinal, o que nos dá esperança e alegria? E qual será a nossa magnífica recompensa e coroa diante do Senhor Jesus quando Ele voltar? Serão vocês. Sim, vocês são nosso orgulho e nossa alegria. Por isso, quando não podemos mais suportar, resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviamos Timóteo para visitá-los. Ele é nosso irmão e colaborador de Deus na proclamação das boas novas de Cristo. Nós o enviamos para fortalecê-los e animá-los na fé, para que as dificuldades não os abalem. Mas vocês sabem que estamos destinados a passar por elas. Quando ainda estávamos com vocês, nós os advertimos de que as aflições em breve viriam. E foi o que aconteceu, como sabem bem. Assim, quando não pude mais suportar, enviei Timóteo para saber se continuam firmes na fé. Tinha receio de que o tentador os tivesse vencido e todo o nosso trabalho houvesse sido inútil. Agora, porém, Timóteo voltou, trazendo boas notícias a respeito de sua fé e seu amor. Ele nos contou que vocês se lembram sempre com alegria da nossa visita e que desejam nos ver tanto quanto nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, apesar de nossos sofrimentos e dificuldades, ficamos animados porque vocês permanecem firmes na fé. Agora, revivemos por saber que estão firmes no Senhor. Sim, agradecemos a Deus por vocês. Por sua causa, temos grande alegria na presença de Deus. Noite e dia oramos por vocês com fervor, pedindo que possamos vê-los novamente a fim de ajudá-los a aperfeiçoar a fé. Que Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus nos encaminhe a vocês em breve. E que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e por todos, da mesma forma que nosso amor transborda por vocês. E como resultado, que Deus, nosso Pai, torne seu coração forte, irrepreensível e santo diante dele, para quando nosso Senhor Jesus voltar com todo o seu povo santo. Amém. Finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus que vivam para agradar a Deus conforme lhes instruímos. Vocês já vivem desse modo e os incentivamos a fazê-lo ainda mais, pois se lembram das instruções que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais, como os gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, não prejudiquem nem enganem um irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já advertimos solenemente. Pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Portanto, quem se recusa a viver de modo ou de acordo com essas regras, não desobedecem a ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus, que lhes dá seu Espírito Santo. Não precisamos lhes escrever sobre a importância do amor fraternal, pois o próprio Deus os ensinou a amarem uns aos outros. De fato, vocês já demonstram amor por todos os irmãos em toda a Macedônia. Ainda assim, irmãos, pedimos que os amem ainda mais. Tenham como motivo uma vida tranquila, como objetivo,
uma vida tranquila, ocupando-se com seus próprios assuntos e trabalhando com suas próprias mãos, conforme os instruímos anteriormente. Assim, os que são de fora respeitarão seu modo de viver, e vocês não terão de depender de outros. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu, com um brado de comando, com voz de arcanjo e com toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor, nos ares. Então, estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente, como ladrão à noite, quando as pessoas disserem, tudo está em paz e seguro, então o desastre lhes sobrevirá tão repentinamente, como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas, e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão, porque todos vocês são filhos da luz e do dia, não pertencemos à escuridão e à noite. Portanto, fiquem atentos, não durmam como os outros, permaneçam atentos e sejam sóbrios. À noite, as pessoas dormem e os bêbados se embriagam, mas nós que vivemos na luz, devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da salvação. Porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. Cristo morreu por nós para que, quer estejamos despertos, quer dormindo, vivamos com Ele para sempre. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros, como têm feito. Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Tenham um grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam, e vivam em paz uns com os outros. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos e sejam pacientes com todos. Cuidem que ninguém retribua mal com mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Estejam sempre alegres, nunca deixem de orar, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. E agora, que o Senhor da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama fará isso acontecer, pois Ele é fiel. Irmãos, orem por nós.
cumprimentem todos os irmãos com um beijo santo. Encarrego-os, em nome do Senhor, a lerem esta carta a todos os irmãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém. Lemos o que um dia foi lido na igreja em Tessalônica, né? E quantas vezes certamente foi lida essa carta na igreja. Vamos orar pedindo que o Senhor nos abençoe. Pai, te louvamos, te exaltamos, ó Deus, e pedimos a tua graça para o início do estudo dessa carta tão pequena, mas tão rica em orientação para nós que somos a igreja do Senhor. Que teu Espírito Santo nos auxilie não apenas hoje, mas no decorrer dos domingos, enquanto abriremos essa porção, leremos e explicaremos. Nos faz ter a nossa atenção voltada para as verdades ensinadas aqui, e que o Senhor continue entre nós e nos fortalecendo. Oramos no nome de Jesus. Amém. Não vou me prender a mais detalhes, né, além do que aquele vídeo já nos apresentou, mas apenas digo que, querendo ler mais sobre o início da igreja aqui em Tessalônica, leia capítulo 16 e 17 de Atos. Lá Lucas vai registrar o que aconteceu, né? E destaco apenas o que me chamou a atenção. É interessante como que a obra da salvação é algo de Deus, planejada por Deus, né? Executada por Deus, através de Jesus, através do Espírito Santo. A Trindade está envolvida na salvação, na formação da igreja. E Atos vai dizer o seguinte, que Paulo tinha a intenção de seguir em certa direção, e o Espírito Santo barrou Paulo, impediu, e ele lutou, e ele tentou, e ele falou, o Espírito Santo não nos deixou seguir nessa direção. Aí Atos 16 vai dizer o seguinte, que de noite, né, certa noite, tentando ir para a Ásia, Paulo tem uma visão, Paulo tem um sonho de um varão que aparece para ele, né, e diz, Paulo, cruze a Macedônia e nos ajude. Então Paulo tinha, né, os planos de ir para, vamos dizer assim, para a direita, né, mas o Espírito Santo impedindo, e o plano de Deus é que ele fosse para o outro lado, cruzasse a Macedônia. E é nessa viagem que Paulo chega em Filipos, é expulso de Filipos. Paulo vai, né, para várias cidadezinhas ali, e uma delas é Tessalônica. Essa cidade, aonde na sinagoga ele começa a pregar, e o livro de Atos vai apresentar para nós algo surpreendente, né? Aí não vou entrar no mérito da questão, mas o livro de Atos diz que Paulo esteve ali por 3 semanas. 3 semanas pregando o evangelho, e esse homem deixa aquele local com uma igreja estabelecida, ou pelo menos iniciando, né? Outros estudiosos vai dizer, né, não, Paulo, ele ficou mais do que 3 meses, né? Todos os assuntos cobertos, todo o tempo ali decorrido para essa igreja, precisava pelo menos 3 meses, não mais do que 6, né? Estudando o contexto, alguma coisa ali. Mas o ponto, irmãos, é o que eu quero destacar, o seguinte, né? Quando Deus atua, Deus não precisa de 3, 6 ou 1 mês para operar. Deus precisa que o evangelho seja pregado. E foi o que Paulo fez. O evangelho foi pregado e Deus alcançou pessoas nessa cidade. Atos vai dizer que pessoas de alta posição na sociedade, homens e mulheres importantes, se converteram ao Senhor. Judeus se converteram ao Senhor, mas judeus descrentes causou grande estrago, né, na vida de Paulo, que ele foi expulso daquele lugar, e aquele homem sai de Tessalônica, ele vai para Bereia, e ele está ali pregando, e certamente uma outra igreja vai surgir em Bereia, a cerca de 80 quilômetros de Tessalônica. Quando os judeus descobrem que ele está em Bereia, eles saem de lá e vão lá escorraçar Paulo de Bereia também. Eles causam um tumulto, um rebuliço lá, e Paulo tem que sair de lá. Aí Paulo vai para Atenas,
E é onde Paulo vai lá em Atenas e vai dar aquele belo discurso ao Deus desconhecido. Irmãos, é interessante, nós nunca podemos esquecer que o dono da obra não é o pregador, não é o plantador, o dono da obra é o Senhor. E o Senhor é soberano, Ele permite situações, portas se fechem, coisas que aos nossos olhos são ruins, na verdade tudo contribui para o plano do Senhor sendo estabelecido. E ao invés de uma igreja por onde esse homem passou, ele foi deixando igrejas que se reuniam posteriormente. E o meio que Deus usou foi prisões, foi tumultos, foi pecados. Se assuste não. Deus usou pecado dos pecadores para levantar falso testemunho contra Paulo, para causar um tumulto, pessoas acusando ele do que ele não estava fazendo. E a consequência daquilo, você, além de tomar umas chibatadas, você é expulso dessa cidade. E aí Paulo, não está caminhando sem direção. Paulo está indo exatamente, embora ele não soubesse em todos os detalhes, ele estava indo exatamente direcionado pelo Espírito, que não apenas abre portas, mas que fecha portas também. E a obra do Senhor acontece porque ela é do Senhor. Nós estamos do lado de cá, finitos, limitados, enxergamos um palmo à frente do nariz, nós não temos acesso ao que Deus está fazendo através das coisas comuns da vida, nós não sabemos. Agora uma coisa se faz necessário: andar no Espírito, estar em comunhão com Deus, para não concluirmos que o que está acontecendo ali não é coisa de Deus. Paulo, quando percebe aquelas questões, ele diz: concluímos que o Espírito Santo nos estava conduzindo para Filipos, para Macedônia. E ao cruzar a Macedônia, qual foi a primeira cidade que Paulo chega? Filipos. O que aconteceu lá em Filipos? Ele começou a pregar, tinha uma moça com espírito de adivinhação, ele expulsa o demônio daquela moça, causou um rebuliço ali, porque homens estavam lucrando com aquilo, eles foram para a cadeia. Paulo e Silas, lembra daquele episódio? Atos 16, que acontece um terremoto, ele toma uma chibatada nas costas ali, todo remendado, todo ferido, mas com uma certeza: nós não estamos aqui porque nós decidimos vir para cá, porque o nosso planejamento estratégico de plantação de igreja nos trouxe aqui. Nós estamos aqui porque Deus nos trouxe. Então esse homem não se abate diante das dificuldades. Irmãos, o fogo que Deus acende, ele não nos queima, O fogo que Deus acende, o máximo que pode acontecer é queimar as amarras que nos impede. Nós nos queimamos com o fogo que nós acendemos. Nós mesmos acendemos às vezes. Quantas decisões erradas, quantas escolhas erradas nós fazemos, quantas mudanças, e eu digo mudança até mesmo geográfica, onde que um crente vai mudar, irmãos, de um lugar e vai para outro, onde ele não tem um lugar para servir o Senhor, ele não tem outro crente para ter comunhão com o Senhor. Como que ele vai achar que ele vai permanecer firme com Deus? A gente está cansado de ver isso. Decisões movidas por outros motivos, mas não pelo Senhor. Esse fogo nos queima, esse fogo custa caro. Quantos pais perderam seus filhos? Por quê? Porque escolheram aproveitar a oportunidade de ganhar dinheiro. Quantos casamentos se acabaram? Por quê? Porque a oportunidade maravilhosa que sempre desejei, agora sim, vou comprar a casa que eu quero, vou comprar o carro que eu quero, mas não para em casa mais, vive viajando com a mulher dos outros, a serviço da empresa, disso, aquilo. De repente, pronto, desastre. Não são decisões direcionadas pelo Senhor, mas as decisões guiadas pelo Senhor podem pegar fogo, pode ir para a cadeia, como Paulo foi, e ele está lá louvando ao Senhor. Mas eu gostaria de, na oportunidade que nos resta, no tempo que nos resta, olhar apenas para os 2 primeiros versículos. Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 1 e só o número 1, na verdade, eu estava em Tessalonicenses 2, Só o número 1. Olha só o texto, vamos ler novamente?
nós quem? Paulo, Silas e Timóteo. Então, Paulo enviou Timóteo, conforme lido na carta, porque a ansiedade, o desejo, né, o amor pelos irmãos e o desejo de saber como eles estavam era tão grande, que Paulo enviou Timóteo. Paulo está onde mesmo, quando ele escreve aqui? Ele está em Tessalônica, em Atenas. Né? Já havia sido expulso de Tessalônica, já havia sido expulso de Bereia, e Paulo está em Atenas. E lá de Atenas ele envia Timóteo. E aí Timóteo retorna e relata: Paulo do céu, você não vai acreditar. Né? Eu que estou dando essa expressão aqui, né? Paulo, o povo está firme. Paulo, o povo se reúne. Rapaz, eu já comecei a ouvir Janaí da fama do povo que serve a Deus, que abandonaram os ídolos, o povo que ama uns aos outros, o povo que ama os de fora. Paulo, você precisa ver. Mas Paulo não podia ver, né? Impedido. E ele vai dizer em certo momento, já lido, né? Satanás impediu por 2 vezes a ida. E aí, o que acontece? Timóteo relata tudo isso para Paulo, e Paulo, né, vai escrever para a igreja. Vai louvar a Deus pela vida daqueles irmãos, vai contar o que ouviu, o que recebeu. Irmãos, olha só, lembra disso, lembra que eu falei, irmãos, assim não, irmãos, faz desse jeito. É o resultado da carta. E tão antiga, né? Esse é provavelmente um dos escritos mais antigos do Novo Testamento. Primeiro foi Gálatas, depois a 1 Tessalonicenses. Muito antigo, quase 2000 anos, irmãos. Tão atual e relevante para nós hoje, que também somos a igreja do Senhor. Né? E o que é interessante é que Tessalônica ainda é uma cidade existente até hoje. Né? Tantas outras já não são mais, mas Tessalônica é uma delas existente até hoje. E aí Paulo vai começar a escrever dizendo assim: nós, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos essa carta para a igreja em Tessalônica, a vocês que estão em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo, que Deus lhes dê graça e paz. A única verdade que gostaria de deixar com os irmãos, e todas as consequências dessa verdade, né? Mas o único ponto para você guardar como estrutura lógica da mensagem, é que nós vemos a gratidão de Paulo, e vemos que essa gratidão de Paulo se baseava no novo relacionamento que a igreja lá em Tessalônica tinha com Deus. Paulo está transbordando de alegria, e a base dessa alegria é que a igreja que existe lá tem agora um relacionamento com Deus. E como que nós vemos isso nesse pequeno versículo? Porque Paulo se dirige a esses irmãos, né? A canetinha não está aqui, mas não tem problema, não precisa não, Gabriel. Olha lá no versículo, né? A igreja em Tessalônica, a vocês que estão, prestem atenção, em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Eu quero pegar essas duas, né, palavras, em Deus e no Senhor Jesus Cristo. A alegria de Paulo, que Paulo transborda e o leva a exaltar a Deus, é porque o que existe agora na cidade de Tessalônica é um povo que tem comunhão com Deus e com o Senhor Jesus Cristo. O que significa estar em Deus e no Senhor Jesus Cristo? Vamos lá, Gabriel, para 1 João, capítulo 5, versículo 1, que nós vamos perceber que o que Paulo está falando aqui é de relacionamento com Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, também ama os filhos dele. Tá? Sabemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Mas era só o primeiro versículo. O que Paulo está dizendo aqui? Eu louvo ao Senhor, engrandeço ao Senhor, bendito seja o nome do Senhor por vocês que estão em Deus e estão no Senhor Jesus Cristo.
Paulo está dizendo, irmãos, nós reconhecemos que existe entre vocês e Deus um relacionamento de pai e filho. Paulo está falando da salvação. Paulo está falando do resultado do compartilhar do evangelho para com aqueles irmãos. Tá? É isso que Paulo está dizendo para nós. Irmãos, é exatamente isso que nós vamos ser as boas novas. Deus que envia seu Filho ao mundo para revelar a si mesmo à humanidade. Deus se deu a conhecer, de maneira especial, na pessoa de Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, que se revela a nós, que nos mostra o que? Sua santidade, que nos mostra a sua misericórdia, que nos mostra o seu amor para conosco. E se nós rejeitamos o Filho, nós também rejeitamos o Pai. Se nós recebemos o Filho, nós também recebemos o Pai. Jesus diz, eu e o Pai somos um. E aí João vai escrever no capítulo 1, todos quanto receberam, falando de Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A vós outros que credes em o nome de Jesus. Paulo diz, eu reconheço, irmãos, que verdadeiramente vocês estão em Deus e no Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de perguntar para você, quando você olha para a sua vida, você conclui que você está em Deus e no Senhor Jesus Cristo? Existe relacionamento com Deus? É isso que Paulo está dizendo. Nem sempre uma pessoa que conhece sobre Deus, nem sempre uma pessoa que ouviu falar sobre Deus, nem sempre uma pessoa que julga conhecer a Deus, de fato está em Deus e está no Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 21, o próprio Jesus vai falar de um povo que nos últimos dias, no julgamento, irá se apresentar diante dele, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome realizamos cura, milagres, prodígios, profetizamos, e Jesus lhes dirá, apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. Nós precisamos fazer uma pergunta a nós mesmos, será que de fato eu estou em Deus? Eu estou em Jesus Cristo? Paulo vai nos incentivar a fazer isso em uma de suas cartas, dizendo, examinai se de fato estais na fé. Agora, hoje nós vamos ficar nesse único versículo, mas já tendo lido a carta, é muito fácil descobrir se estou em Deus e se estou no Senhor Jesus Cristo. Hoje nós que dificultamos, irmãos, nós dificultamos tanto, que Paulo, seja 3 semanas ou 3 meses que Paulo permaneceu lá, quando Paulo vai falar sobre a vinda de Jesus, Paulo diz, irmãos, eu não preciso nem dizer nada sobre quando tudo isso acontecerá, e nós até hoje temos dificuldade, temos dúvida, há um monte de posições, um monte de coisas, não, porque não pode isso, não, outro, mas rapaz, daqui e de lá, Paulo fica pouco tempo com esses irmãos, e não precisa falar sobre quando e como que isso acontecerá. E juntamente com essa dificuldade que nós temos tido, uma delas é para responder se nós de fato estamos em Deus e em Jesus Cristo. Hoje na EBD, hoje na EBD tivemos um assunto que responde, e a carta aos Tessalonicenses vai fazer coro a isso, quem é que está em Deus e quem é que está em Jesus Cristo? Quem produz? E aqui Paulo vai falar um monte de coisa, irmãos, vocês deixaram os ídolos e se voltaram para Deus. Irmãos, o amor de vocês por Deus e pelo povo santo é algo tão grande e lindo, que o pessoal do lado de cá está comentando. Eu não preciso acrescentar nada ao que vocês têm ensinado e falado,
porque a forma como vocês têm vivido é digno do modo como Jesus espera de alguém que está em Deus e em Jesus Cristo. É nós que né? Achamos que coruja é papagaio. É nós que ficamos aí, não, mas vai dar certo, vai falar. Não, ele tem uma cor diferente, tem um bico diferente, tem um zóio diferente, tem um jeito diferente. De dia tá brocochô e de noite tá ativo. Não, mas é para... Não é! Não adianta achar que é, estamos vendo que não é. E a salvação? Irmãos, ninguém pode esconder uma cidade edificada no monte. Ninguém pode. Se nós não somos capazes de resistir à graça de Deus operando em nós, você acha que nós somos capazes de ofuscar, de esconder os resultados disso? Será que eu estou em Deus? Quando Paulo continua, ele vai dizer o seguinte, irmãos. Não, volte isso. A igreja em Tessalônica, a vocês que estão em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo vai dizer, que Deus lhes dê graça e paz. Essa expressão graça e paz, ela se repete nas cartas do Novo Testamento por algumas vezes, ou por várias vezes. E sabe o que é interessante? É que nenhuma das vezes em que essa expressão ela se repete, a ordem está invertida. Nenhuma das vezes. Tá? As 17 vezes em que aparece, sempre está assim, graça e paz. Não é paz e graça, é graça e paz. Será que isso tem importância e significado? Com toda certeza. Porque paz é o resultado da graça de Deus. Paz é a consequência, né? Se paz é um presente que veio dentro de uma caixinha chamada graça. O mundo busca por paz. Você viu o contexto mundial aí? Bomba de lá, bomba de cá. Você disse, não disse, você fez, eu não fiz, e toma-lhe isso, e bomba. E os de cá ficam, para com isso, precisamos de paz, e milhões são gastos em nome dessa paz, em busca dessa paz. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que a paz não é circunstancial. A paz é o resultado do que Deus fez em Cristo Jesus. Irmãos, para vocês que estão em Deus, no Senhor Jesus Cristo, que o Senhor continue lhes dando graça e paz. É paz com Deus. É paz de alguém que antes estava e ocupava uma posição de inimigo de Deus. É isso que o homem é. É isso que eu era, é isso que cada um aqui em Tessalônica, antes de ouvir o Evangelho do Senhor, era. É alguém que entre você e Deus a situação era de inimizade, era de distanciamento, era de separação. Mas através de Jesus, Ele nos aproximou. Nós que estávamos longe, agora nós somos achegados para perto. Nós que estávamos sem esperança e sem Deus no mundo, agora nós chegamos para próximo. Mas a condição era o quê? De inimigos da cruz de Cristo. Não havia nada que, olhando nós para Jesus, fosse atraente. Sem formosura, Isaías vai dizer. Dele nós virávamos o rosto. Mas ele foi ferido, ele foi moído por causa das nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre o Rei Jesus. E aí hoje nós podemos falar de paz, porque existiu a graça de Deus. É isso que Paulo está lembrando. É isso que Paulo está falando para nós. Irmãos, se a gente fizesse a seguinte pergunta na rua, né, sobre se você, né, a pergunta é essa: você gostaria de ter paz ou perturbação na sua vida? Qual que é a resposta unânime das pessoas? Ninguém tem dúvida disso. Mas se a pergunta fosse: o que você mais tem na sua vida? Paz ou perturbação? Muitos diriam o quê? Perturbação. Porque paz é o resultado da graça de Deus. E alguém que tem a graça de Deus, mesmo diante das perturbações da vida, pode desfrutar de paz. Pode exatamente, né, viver a consequência da graça de Deus, que é paz. Romanos 5:1 diz: sendo, pois, justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Sabe o que é dormir bem? Está tudo mal, está tudo ruim. Você está aguardando até uns resultados de uns exames que você já desconfia, né? Ixi, não é coisa boa não. Mas sabe o que é dormir pertencendo ao Senhor? Saber que está tudo bem. Paulo vai falar, já nós vamos chegar, né, daqui uns dias, da esperança que aqueles irmãos tinham em Jesus Cristo. Da esperança. Esses dias está sendo difícil lá em casa. Junta tudo com o que já tem, dá o truvelo que... E aí, foi ontem. Ontem eu estava conversando com a Suzana, falei: rapaz do céu, mas que enrosco que a gente se mete na vida, né? Que situação que a gente chega, né? Rapaz, parece que os dias têm mais a presença das dificuldades do que da tranquilidade. É das dores do que dos... Falei: mas rapaz, estava brincando. Eu animando, né? E vai se acostumando que daqui para frente, né? Parece que não, irmãos, parece que não, mas já. Estou falando lá em casa. Nós já estamos fazendo a curva da vida. Já percebeu isso? Esses dias eu postei por uma brincadeira, né? Nunca posto nada, mas eu falei: vou postar essa, né? Uma foto exatamente nessa posição aqui, né? Eu estava aqui pregando há 6 anos atrás. Alguém tirou uma foto desse ângulo aqui, né? Cabelo pretinho, né? Agora já não é mais assim. Quinta-feira agora eu tenho um exame, uma tomografia das costas, da coluna. Porque dói. Quarta-feira, um exame de vista. Porque de longe no mercado eu já... Então, assim, a realidade futura, eu consolando a Suzana: e tu tá pior que eu, rapaz. Tu tá ruim, viu? Porque se dobrar a idade que tu tem hoje, primeiro, tu não vai nem enxergar. Assim, só se Deus quiser mesmo. Não. Calma aí, já a gente chega nessa expressão comum, normal, que se observada do ponto de vista errado é desesperador. Está lá, dizem que a mulher não gosta muito, mas não está aqui, né? Então, não tem como, né? Com uns 38 anos, falei: dobra aí 38 para frente, e vai para perto de 80, tu acha que tu chega? E tu acha que daqui para lá vai ser como foi para trás, esses 38? Não vai.
Aí, antes de completar qualquer coisa, mas sabe o que é bom? É saber que nós temos paz com Deus. E se nem chegar daqui 10, daqui qualquer coisa, né, que no final das contas, sabe qual que é a verdade para nós? É que se a morte tivesse às margens, era bom. Era bom. Paulo diz, estar com Cristo é infinitamente melhor. Viver é Cristo e o morrer é lucro. Por quê? Porque nós estamos em Deus e no Senhor Jesus Cristo e desfrutamos de graça e paz. Agora, irmãos, essa graça que nos leva e nos traz a salvação, conforme Efésios vai dizer, é um momento, é instantâneo. Ninguém está sendo progressivamente salvo. Nós fomos salvos no dia em que, crendo em Jesus Cristo, arrependido dos pecados, nós nos rendemos a Deus. Então nós somos salvos. A graça de Deus nos salvou. Mas nós precisamos da graça do Senhor todos os dias. Não para ser salvo, graça capacitadora. Graça que nos faz, desfrutar de paz. Paz com Deus, mas paz com o próximo. Paz com Deus, mas paz com o que está ao meu redor, independente de como esteja. Isso nós precisamos todos os dias, isso nós precisamos dessa realidade. Olha só, deixa eu ver se eu acho aqui que eu... Falando de paz, Filipenses 4, Gabriel, da paz necessária para o dia a dia, diante das circunstâncias, versículo 6. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, o que deve ser feito? Orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Tá. O que nós devemos fazer? Orar. E qual que vai ser o resultado? Próximo versículo, Gabriel. Então o quê? Orei a Deus diante do que... Eu fiz uma escolha. Ao invés de ser consumido pela preocupação, pela ansiedade, pela angústia, por antecipar o sofrimento, por viver, será, mas isso e aquilo. Para com isso. Não andeis ansiosos, preocupados, excessivos, Orem a Deus. Coloque diante do Senhor, pedindo o que você precisa e agradecendo pelo que Ele já fez. Dessa forma, consequentemente, então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em... Gente, isso aqui é muito grande a profundidade disso. Fechando. Quando eu decido ocupar a minha mente, eu necessariamente não tenho controle sobre pensamentos que vêm à minha mente, mas eu tenho controle com o que eu faço com eles. Por isso que Paulo vai dizer, concentrem o seu pensamento em tudo que é puro, tudo que é nobre, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, tudo, entende? É o próximo versículo. Pode ser que me chegue como flechas, pensamentos de preocupação, de angústia, de medo, mas o que eu vou fazer com eles está sob o meu controle. Por isso que Paulo vai dizer, levando cativo todo pensamento a Cristo. Eu levo esse pensamento preso até Jesus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Então vamos lá. Quando... Fugiu aí, Gabriel? Ok, volte um. Aqui. Quando eu escolho assumir aquilo que eu não é possível controlar, me angustiando,
ansiando por coisas, e não orando, o que é que eu não terei, segundo esse versículo? Paz de Deus. Que paz que é essa? É uma paz que se eleva, que excede todo entendimento. E essa paz traz o que como resultado? Ter um coração guardado e a minha mente concentrada em... Por que um ansioso não consegue estar com a mente concentrada em Cristo Jesus? Porque isso é resultado de paz. Isso é resultado, e paz é resultado da escolha de orar, de colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu estou transferindo para o teu altar aquilo que eu não consigo agir, não consigo fazer, não consigo mudar, e eu estou deixando contigo. Faça conforme queres, faça do tempo que queres, faça da forma que queres, e eu vou descansar. Eu vou ter paz que excede todo entendimento. Senhor, eu continuo achando que não tem solução. Continuo não enxergando uma porta de saída, mas eu tenho paz. Eu sei que o Senhor está comigo. Enquanto isso, a minha mente se concentra em Jesus. Deixe-me terminar com a seguinte ilustração. É fácil a gente se afogar com os problemas da vida, não é? Esses dias, que dia que foi? Semana passada. Quarta-feira. Eu estava com o carro no mecânico, precisei comprar outras peças, e tive que ir lá na Barra Funda. Aí eu fui de trem e metrô. Aí no trem daqui para lá já entrou uma senhora já cantando lá perto da Belmira ali, né? Um pouco antes, na verdade, no céu. Aqui, perto da casa da irmã Andréa. Uma senhora entrou cantando e louvando, e falando e brincando, e estava assim mais radiante. Aí quando ela desceu, aí começam os comentários, né? Aí alguém disse assim: isso aí às vezes é uma forma de extravasar. Porque todo mundo tem os seus momentos difíceis na vida. Então, quem quiser zombar, que zombe, mas eu acho que todo mundo precisa aprender a lidar com os problemas. E às vezes é o jeito que ela encara a vida desse jeito, aquela coisa, né? Mas qual que é o ponto? Irmãos, facilmente nós podemos ser afogados com os problemas dessa vida. É muito fácil. E eu lembro dos discípulos com Jesus, onde certa noite, Jesus tinha dito mais cedo: vamos cruzar para o outro lado. E a noite chegou, uma grande tempestade se formou. E aí os ventos e a chuva e a onda e o negócio ia engolir o barco. Parecia que, tudo ia se acabar. E os discípulos com medo, gritando, desesperados, e de repente vão encontrar Jesus. Jesus está fazendo o quê? Está dormindo. Que sono é esse, Está dormindo. Enquanto Jesus dorme, os discípulos estão desesperados. Mas parece que os discípulos não tinham percebido, até eles verem, que quem estava no barco era quem criou a tempestade, quem criou a chuva, o mar, o vento. E Jesus, em uma única palavra, diz: se aquietem. E tudo se aquietou. Aí pense comigo, se os discípulos tivessem ali a percepção no início de que quem estava com eles era o Senhor que tem poder sobre o vento, não teria sido diferente a atitude diante da tempestade? É óbvio que sim. O que a Bíblia diz? Que o dono do universo está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu já sei que o dono, o controlador de um pardal que possa cair do céu, o controlador que sabe a exatidão dos fios de cabelo na sua cabeça, o soberano Senhor que sabe o curso exato da sua vida, não sendo você capaz de adicionar 45 centímetros, um côvado, ele diz: eu estou com você.
Então, eu preciso desfrutar de paz. Eu preciso estar tranquilo. Agora, por que, baseado em Filipenses, por que às vezes, ao invés de paz, eu tenho a falta dela, o medo, a ansiedade, a angústia, o desespero? Por que ao invés de dormir, eu perco noites de sono preocupado com isso ou aquilo? Segundo Filipenses. Será que eu tenho orado? A oração, além de um exercício de adoração para com Deus, é um ato de entrega. Quando oramos verdadeiramente, nós precisamos entregar ao Senhor. E se eu entrego, eu não trago para mim. E uma vez que eu entrego, conforme Paulo, ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração. Eu nunca vi um crente em paz com Deus se desviar. Nunca. Nunca vi. Nós já vimos crentes, a Bíblia narra, a história da igreja narra, os dias estão aí, nos mostram, que crentes debaixo de severas provações, desfrutaram paz com Deus. Mas eu nunca vi um crente perto de Deus, em paz com Deus, se desviar do Senhor, porque a mente estava segura em Cristo, porque tinha paz de saber que quem está comigo é o dono do universo. O que pode dar errado na minha vida? O quê? Nada, já deu tudo certo. Jesus Cristo conquistou a nossa salvação. Aquele que começou a boa obra vai concluir. Já deu tudo certo. Então, uma expressão bem regional, mas carioca, relaxa. Expressão bíblica, descanse. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, porque a tua palavra nos chama a atenção para ti. Nós iniciamos hoje, ó Deus, o estudo dessa tão profunda carta, e vemos a alegria do apóstolo Paulo em saber que lá existia um povo que estava no Senhor e em Jesus Cristo, e por isso tinham graça e paz. Que o Senhor nos abençoe aqui, ó Deus. Pertencemos ao Senhor, servimos ao Senhor, mas facilmente nós somos engolidos pelos problemas dessa vida e de repente, mesmo estando no Senhor, às vezes nós não estamos com plena paz, não porque o Senhor falhou, mas porque nós temos carregado para nós aquilo que deveríamos depositar para Ti. Nós não podemos controlar muitas coisas, mas às vezes nós queremos controlar tudo. Nos ajude, nos instrua e nos fortaleça como igreja do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém.